Olá, olá pessoas! Como vocês estão? Ótima terça-feira para todos vocês. Esse é o Winners and Losers, vencedores e perdedores. Já vamos começar com o perdedor aqui, Jalen Hurts, porque eu não gosto do Jalen Hurts, eu detesto o Jalen Hurts. Não, ele estará no lado dos vencedores hoje muito merecidamente. Vamos lá, se inscreva no canal, like no vídeo, protocolo padrão aí. Se você está vendo o botão hype, aperte o botão hype, aperte o like. E claro, para mais conteúdo, assine o Like Plus. Venham conosco nesta máquina de conteúdo que se chama Anthony Curti. Quem não sabe, meu nome é Anthony Curti, não é Anthony Curti, tá? É um nome artístico. Meu nome, na verdade, é José Miramar. E aí eu adotei o nome de Anthony Curti de maneira artística em 2011, quando eu comecei o Pro Football, que na época tinha outro nome, The Concussion, enfim. É Anthony Curti, sim. Vamos lá, vencedores e perdedores. Eu vou começar pelos vencedores ou perdedores. Eu vou começar avisando vocês que... Não tem aviso nenhum. Vai, vamos. Vinheta na tela. Eu tô cansado pra cacete. Vai, vinheta na tela, André. Ai, acho que eu bebi muito café. Vamos lá. Vencedores. Vamos começar com o glorioso marido da Britney, galera. Patrick Mahomes e Britney, que dão nome de metais para os seus filhos. Mahomes, pai pela terceira vez na semana de folga. Um planejamento familiar excelente, né? Porque o cara é tão confiante que o filho nasce e a filha nasce na semana de folga dos playoffs. Esse é o tamanho da confiança do casal Mahomes. Não acho que tenha sido programado. Ou foi, não sei também, né? Como já falei muitas vezes, eu pretendo ser pai em breve. Há algum tempo eu tinha falado que eu só gostaria de ser pai quando o Chicago Bears fosse um bom time, para não correr o risco dos meus rebentos torcerem para outra franquia. Esse risco não existe, né? Nem que eu tenha que usar de chantagens e outros métodos aí que o Conselho Tutelar não ficaria muito feliz. Mas a minha perspectiva está começando a diminuir em relação ao Chicago Bears ser um bom time. Eu acho que agora com o Ben Johnson vai estar tudo certo. E aí, provavelmente, eu vou tentar me programar pro meu filho e minha filha nascer entre fevereiro e agosto. Porque, tipo, um recém-nascido em casa durante a temporada da NFL vai ficar mais complicado aí de eu fazer tudo e tudo mais, né? Enfim. Patrick Mahomes. Durante boa parte dessa temporada, como eu falei ontem, falei no Semana NFL, eu escrevi isso na crônica, o Patrick Mahomes continuava sendo o melhor quarterback da NFL para mim. Isso foi uma coisa que a gente conversou no League também, o Paulo tem a mesma opinião. Por melhor que tenha sido a temporada do Lamar Jackson e a temporada do Josh Allen. E muitas vezes eu usei, e até uma homenagem ao EV, que sempre falou setembro sempre chega, o janeiro sempre chega para o Kansas City Chiefs. Ano passado, eu estava mais otimista que neste ano em relação ao Kansas City Chiefs, né? E eu mencionei muitas vezes que a combinação quarterback de elite com uma defesa top 5, ela era muito, muito complicada para os outros times. Dito e feito, o Kansas City Chiefs foi lá e venceu o Super Bowl. Neste ano, com o potencial que o Lamar Jackson e o Josh Allen estavam demonstrando, eu palpitei em Buffalo, como vocês sabem, para vencer a final da Conferência Americana, porque tudo conspirava positivamente para os Bills. Time que menos sofreu turnovers na NFL, time que menos sofreu sacks na NFL, time que mais roubou a bola, papapi, popopó. Só que aí chegou janeiro e quem é diferente é diferente. O Patrick Mahomes está numa prateleira isolada. Eu ainda não sei se eu vou ter energia para fazer isso essa semana, eu espero que sim, ou talvez a semana que vem, vamos ver. Acho que eu vou fazer semana que vem. A prateleira de quarterbacks. E, novamente, eu vou colocar o Patrick Mahomes, como eu fiz antes dessa temporada, na prateleira chefão. O Patrick Mahomes é o Shao Kahn, ou o Goro, para quem jogou bastante Mortal Kombat aí, bota o Goro. Imagina o Mahomes com 4 braços assim. Eu vou tentar fazer uma montagem na inteligência artificial com o Mahomes com 4 braços, que nem o Goro. Com 2 braços ele faz o que faz, mas não com 4. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Teve algum jogador do Kansas City Chiefs, um ataque, que teve uma partida absurda, tirando ele? Não. O Travis Kelce contra os Texans, sim, passou das 100 jardas, mas não teve ninguém assim com uma partida, oh meu Deus, Mahomes, graças ao fulano, ao não. Aquela velha e boa frase de Luiz Carlos Jr., Kansas City desce no talento de Patrick Mahomes. Foi tipo isso. Toda a campanha, Kansas City descia no talento de Patrick Mahomes. Aliás, um beijo para você, Luiz Carlos Jr. Espero que alguém corte essa minha imitação que não ficou boa e mande para você, que eu sou seu fã, narrador
do Super Bowl entre Broncos e Falcons, faço sempre questão de lembrar. Segundo vencedor, não existe histórico, falando em Hall da Fama, eu vou falar de Hall da Fama hoje, de maneira muito aleatória, mas vou falar. Não existe histórico de um cara que foi eleito para o Hall da Fama do futebol americano profissional, para o Football Hall of Fame, com o histórico forte de coordenador e não como head coach. Claro, existem casos de caras que foram muito bem como coordenador, depois viraram head coach e estão no Hall da Fama. Exemplo, Bill Walsh. Foi um bom coordenador em Cincinnati, depois foi head coach nos 49ers e foi para o Hall da Fama, mas foi para o Hall da Fama por conta do trabalho dele nos 49ers. O Steve Spagnuolo foi um excelente coordenador defensivo nos Giants, depois ele foi um péssimo head coach nos Rams e é um dos melhores coordenadores defensivos do século, considerando o trabalho dele no Kansas City Chiefs. Eu não sei se isso credencia o suficiente alguém para ser eleito para o Hall da Fama como técnico. Não tem histórico, como eu falei. Mas eu não consigo me recordar de um trabalho como coordenador tão absurdo como o Steve Spagnuolo no lado defensivo nesses últimos anos. Ontem, no Semana NFL, eu mencionei a dinastia do Kansas City Chiefs, ela é um tripé para mim. Andy Reid, Patrick Mahomes e Steve Spagnuolo. Claro, você tem anexos ali muito importantes, Travis Kelce, Chris Jones, claro que sim, o Tyreek Hill no início, mas até o Alex Smith eu acho que merece uma menção, né? Muito foi falado nessa semana, o Conca até reportou lá em Kansas City que o Alex Smith foi uma figura de liderança importante para o Travis Kelce aprender o que é ser líder, o Mahomes, etc. Aliás, a tutelagem, até que indireta, do Alex Smith em relação ao Mahomes foi muito importante. Mas fato é que o Spagnuolo tem muito mérito. E nesse jogo foi um plano de jogo... Foi um tesão de plano de jogo. Para quem gosta de ver defesas criativas e pressões simuladas e não saber de onde vem o rusher, é realmente uma aula. Realmente, assim, para quem ama esse esporte, ver essa defesa dos Chiefs jogar e não saber quando vem blitz, quando não vem, foi um espetáculo. Espetáculo. E foi papel crucial na vitória aí do Kansas City Chiefs. Agora, falando nele, o Chris Jones não tem nenhum sack contra o Buffalo Bills nos 4 jogos de playoff, certo? Isso quer dizer que ele não teve impacto? Claro que não, porque tem uma outra questão muito importante para um jogador de linha defensiva. Primeiro, o trabalho contra o jogo terrestre. Em várias jogadas, especialmente com o Josh Allen indo para o sneak, ele foi importante. Naquela quarta descida, por exemplo, que acabou não sendo first down, isso aconteceu. Mas ele teve 7 pressões nessa partida. Foi mais um jogo importantíssimo do Chris Jones, que estava muito emocionado depois da partida. Mais um jogo importantíssimo do Chris Jones para o Kansas City Chiefs nos playoffs. Chris Jones é um dos melhores defensores aí também dessa última década, merece uma menção muito honrosa. É claro que o Patrick Mahomes é o pôster do Kansas City Chiefs, mas os Chiefs nesses últimos anos, e isso não diminui o Mahomes, pelo contrário, como eu falei, o maior quarterback aí da atualidade e melhor quarterback da atualidade. Mas os Chiefs tiveram, nos últimos 10 anos, o melhor tight end da NFL e o melhor mortal na posição de defensive tackle / interior defensive lineman, enfim. O Aaron Donald é meio que outro patamar, né? O Aaron Donald de sacanagem. Mas o Chris Jones talvez seja o que fica mais perto. Aliás, que boa era de defensive tackles que a gente tem, né? Tem o Dexter Lawrence lá no New York Giants, tem o Jalen Carter no Philadelphia Eagles, tem o Chris Jones ainda no Kansas City Chiefs. Agora sim, ele merece. Lembra daqueles programas dos anos 90, assim, quando alguém ganhava alguma coisa, aí a plateia, ele merece! Ele merece! Jalen Hurts! E com muita alegria eu coloco o Jalen Hurts aqui, justamente porque é um jogador que eu gosto e que eu vejo potencial. A gente sabe do potencial atlético do Jalen Hurts e sabe do potencial dele como líder. Isso é uma coisa que a gente precisa mencionar e precisa dar o crédito para o Jalen Hurts. Quais são as duas coisas que eu mencionei muitas vezes? Ele segurar muito a bola, teve um sack que foi por conta disso, e na semana passada contra os Rams foram 7 sacks, em 6 ele segurou a bola pelo menos 4 segundos. E o trabalho no meio do campo. O Jalen Hurts, para mim, hoje, é o que o Russell Wilson era no auge em Seattle. É um jogador que trabalha muito bem o passe em profundidade, muito bem o passe no perímetro, que tem a sua mobilidade, que é um líder para o time, mas que não é um quarterback top 3, top 5 na liga. Agora, quando você tem, assim como o Russell Wilson tinha, uma excelente defesa, um forte jogo terrestre, isso credencia o time para ser campeão do Super Bowl, para ser aí um time que chega no Super Bowl. O Jalen Hurts, a liderança dele é muito importante, o Jalen Hurts, o elemento terrestre dele é muito importante para ajudar o Saquon Barkley, porque se eu falo isso para o Lamar e Derrick Henry, claro que no caso a força gravitacional do Lamar é maior, mas também é um fator para o Philadelphia Eagles com o Jalen Hurts. E este foi o jogo que ele mostrou o trabalho como passador que eu gostaria de ver e que eu sabia que ele tinha potencial para mostrar. Por isso as críticas anteriores. E por isso, de maneira
Ele merece, muito merecida, ele tá nos vencedores essa semana. Porque foi um jogo muito limpo, de novo, do Jalen Hurts, não teve nenhum passe ou jogada que você fala, poderia ter sido interceptado. Como foi o caso do Josh Allen, em 2 bolas, em 2 passes no primeiro quarto, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, um grande jogo do Jalen Hurts, talvez o melhor jogo do Jalen Hurts da temporada, o jogo contra os Steelers, mostrando que o ataque do Philadelphia Eagles tem poder de fogo para brigar com o Kansas City, caso assim necessite pelo ar, e não só Saquon Barkley. Saquon Barkley que teoricamente não estava 100% para essa partida, os Eagles sem aí o Dickerson no final do jogo, sem o Cam Jurgens, o center, no início do jogo, e mesmo assim Philadelphia amassou a defesa dos Commanders. Então, de maneira muito merecida, o Jalen Hurts está aqui. Meu quinto vencedor, toda semana, cara, eu acho que o Saquon Barkley foi o jogador que mais vezes esteve nos vencedores nessa temporada. Ele não esteve nos perdedores nenhuma vez nessa temporada e foi o jogador que mais vezes eu coloquei aqui no lado dos vencedores, porque não tem como não colocar. E o Saquon Barkley teve mais um jogo para 100 jardas nos playoffs. Essa, para mim, é a melhor pós-temporada, no mínimo, desde o Terrell Davis no final dos anos 90 pelos Broncos. Aliás, falando, Terrell Davis narrado por Luiz Carlos Jr., será que ele meteu um Denver Broncos desce no talento de Terrell Davis? Putz, eu vou invadir o acervo da Globo pra assistir esse jogo inteiro, cara. Eu queria muito isso. Tem trechos no YouTube, eu queria muito isso. Que coisa fantástica que deve ter sido isso. E deixando muito claro, eu não tô sendo irônico, eu realmente gosto muito do Luiz Carlos Jr., tá? Falando muito sério. Eu nunca encontrei ele pessoalmente, mas se encontrar, eu vou falar isso pra ele. Onde eu estava? Assim, Saquon Barkley. É a melhor pós-temporada desde 98, basicamente. É um trabalho excepcional do Saquon Barkley. E, novamente, também, eu acho que a gente precisa dizer que esta caneca está na Esporte América. Coloca o banner aí, André, olha que ad orgânico que eu tô colocando aqui. E você tem o cupom PLAYOFFS7 para ter 7% de desconto em todos os produtos da Esporte América, incluindo esta canequinha aqui do Super Bowl, com o logo do Super Bowl, que eu vou usar bastante. Delícia, hein? Nossa, eu tô tomando muito café. É isso, feito o merchan. Saquon Barkley, eu já falei algumas vezes sobre o renascimento do running back nessa temporada. E agora eu vou abrir um grande parênteses. André, pode deixar a foto do Saquon Barkley aqui, porque eu vou falar uns 5 minutos em relação a isso. Eu vou fazer um corte, provavelmente, disso e vou colocar no meu canal de cortes. O que a gente viu nos últimos 3, 4 anos? Eu fiz um vídeo sobre isso para os membros tem uns 2 anos. Eu estou antecipando essa tendência tem 4 anos. Eu cheguei a falar que contra o Kansas City Chiefs, as defesas estavam jogando com casco de 2 safeties, estavam indo para o fundo do campo para tirar o passe em profundidade, e contra o Josh Allen também. A gente teve um movimento defensivo na NFL. O que acontece? Na década de 2010, o casco de um safety no meio, no fundo do campo, ele virou a coqueluche da NFL, principalmente por conta das defesas do Seattle Seahawks, o Cover 3, a gente viu o Robert Saleh fazendo isso também em São Francisco, papapipopopó, ok? Ok. Só que aí tem Josh Allen, tem Patrick Mahomes, tem aquela chuva de passe em profundidade, tem aquele Rams e Chiefs em Los Angeles, um jogo épico. E aí os coordenadores defensivos, eles fazem ajustes, é sempre um jogo de gato e rato. Eles começaram a colocar 2 safeties mais no fundo do campo. Os recursos, como é um princípio de economia, os recursos são limitados. Você tem 11 jogadores. Se colocar 12 é falta. Então, se você tem 11 jogadores, você tem que posicioná-los da maneira mais otimizada possível. Se você colocar 2 safeties no fundo do campo, cada um cobrindo uma metade, ou se é um cover 4, cada um cobrindo um quarto, ou se é um cover 6, um cobre uma metade, o outro cobre um quarto e o outro cornerback cobre um quarto, enfim, não vou entrar no mérito, ou pode ser marcação homem a homem, enfim. Mas se você tem 2 no fundo, significa que você tem um jogador a menos no box. Para quê? Para conter o jogo terrestre. E é aí que a gente está vendo o renascimento da posição de running back. Isso significa que um running back sozinho faz verão? Não. Não significa. Não significa. É literalmente só ver o Derrick Henry no ano passado, na temporada passada, e o Saquon Barkley na temporada passada. Um quarterback, entre aspas, sozinho, tem um potencial de estrago muito maior que um running back sozinho. Vídeo o Jayden Daniels, que é o primeiro quarterback calouro a chegar numa final de conferência sem ter uma defesa top 3, top 5. Todos os outros quarterbacks calouros que chegaram numa final de conferência, eles tinham pelo menos uma defesa top 3. E o Jayden Daniels não. A posição de quarterback tem um impacto maior no jogo, pela estrutura que a NFL tem hoje no século XXI, do que a posição de running back. Então, se você tem um time,
sem quarterback, sem boa linha ofensiva, não adianta ter o Jim Brown de running back, que ele não vai fazer muita coisa. Vai ter um jogo ou outro que ele vai passar das 100 jardas e o time vai ganhar. Mas tão somente isso. Agora, se você tem uma boa linha ofensiva, caso de Filadélfia, um quarterback acima da média, caso de Filadélfia, e aí você coloca um running back top 3, top 1, o Saquon Barkley para mim é o melhor running back da NFL, o potencial de estrago é muito grande. Por quê? Porque vai ficar embaralhada a defesa, ela não vai saber o que fazer em relação ao casco de safety. E o que o Washington Commanders fez nesse último jogo? A maior parte das jogadas ele marcou com um safety no fundo do campo. Ele desafiou o Jalen Hurts, falou assim, irmão, a gente vai tentar conter o Saquon Barkley como a gente fez no segundo tempo do segundo jogo contra o Philadelphia Eagles. Beleza? Beleza. E aí que tem que aparecer o jogo aéreo. Porque se o jogo aéreo começa a aparecer em profundidade, como apareceu em alguns momentos, aí vai ter que jogar mais com 2 safeties no fundo do campo. E se você faz isso, aí aparece o Saquon Barkley e fica esse negócio que a defesa não sabe o que fazer. Então, esse é um dos motivos pelo qual o Philadelphia Eagles passou de 50 pontos. Porque ele mostrou muita potência no jogo aéreo e no jogo terrestre. Para completar, vale pagar running back? Bom, depende. Não existe um absoluto. Como diria o Obi-Wan, apenas Siths vão dialogar em absolutos. E eu não sou um Sith, eu sou um Jedi. Se você tem uma linha ofensiva boa e um quarterback acima da média, vale. É o caso de Green Bay com Josh Jacobs, é o caso de Philadelphia com Saquon Barkley, é o caso do Baltimore Ravens com Derrick Henry, que é uma boa linha ofensiva para o jogo terrestre, tem o Lamar Jackson, quarterback de elite. Agora, se você tem um time mequetrefe, um time ruim, não vai valer. Adiantou alguma coisa o Tennessee Titans pagar o Tony Pollard, que claro, não é um running back no mesmo calibre dos outros, mas é o mesmo Tennessee Titans que no ano passado o Derrick Henry não teve impacto, na temporada passada, temporada de 23. Então, é sim um renascimento da posição de running back, mas a gente tem que tomar cuidado para não dialogar em absolutos. Não é porque o Saquon Barkley está dando certo na Philadelphia neste ano que qualquer time com uma linha ofensiva frágil vai dar muito certo com o running back. Agora, é interessante e é positivo ver um valor a mais nessa posição, porque estava over. Estava como se os running backs não importassem nada, e eles são importantes. Um time unidimensional, que não consegue correr com a bola, vai ter problemas. Vai ficar em terceira descida longa. Vai ser mais fácil para a defesa parar o jogo aéreo sem se preocupar com o jogo terrestre. Vide o Chicago Bears, que aliás pagou o DeAndre Swift. Na época eu estava com o pé atrás em relação a isso. Pagou o DeAndre Swift. Não deu em nada, porque não tem linha ofensiva, que tinha um quarterback calouro. Então, a gente tem que tomar cuidado para não dialogar em absolutos. Em várias coisas, mas nesta também. Oi, Steve! Steve, você é a favor de running backs ou você não é a favor? Você é a favor, né? Porque você gosta de jogo terrestre, que você é uma gata doida. Ela ainda está de roupinha porque teve uma complicação na castração dela, mas agora ela está bem. Né, Steve? Vai lá com o seu irmão. Ou você quer ficar no meu colo? Ela tá dengosa, tadinha. Vem cá, vem no meu colo. Vamos lá, vamos terminar o vencedores e perdedores. Quinyon Mitchell é mais um vencedor, meu quarterback preferido desse último draft. E mostrou toda a sua capacidade. Ele não fez um grande jogo. Não, Chief, para. Ele não fez um grande jogo contra os Commanders na segunda vez que os times se enfrentaram, mas na terceira ele fez. O Terry McLaurin não teve impacto nessa partida em boa parte dos snaps. Quando teve, inclusive, o touchdown, não era o Quinyon Mitchell o marcador primário. Um grande jogo de um calouro contra um dos ótimos wide receivers da liga em boa parte dos snaps. E foi uma partida excelente, uma secundária excelente, né? Que tem o Cooper DeJean. E que coisa louca falar isso, porque literalmente há 365 dias a gente estava macetando a secundária do Philadelphia Eagles e era o pior setor do time. E agora é uma das melhores secundárias da NFL. Mais um grande trabalho do Howie Roseman, né? Deixou o Quinyon Mitchell cair, ele foi lá e pegou o Cooper DeJean também, que foi uma outra excelente escolha. Quinyon Mitchell aí merece muito estar nos vencedores. E por fim o Vic Fangio. Se eu elogiei o Steve Spagnuolo, eu tenho que elogiar o Vic Fangio, que recuou bastante a secundária, tirou o passe em profundidade do Jayden Daniels, que é uma arma que ele usou para derrubar as defesas adversárias, para deixar as defesas adversárias grogues. E claro, a linha defensiva de Filadélfia, o Jalen Carter, o Milton também, e até o Jordan Davis jogou bem nesse jogo, né? Um jogador que eu esperava mais na NFL, embora a gente soubesse que às vezes que havia um risco na escolha dele. Mas a linha defensiva de Filadélfia fez um jogo excelente contra os running backs de Washington, daqui a pouco eu falo sobre isso, e o Vic Fangio fez um plano de jogo
muito perspicaz, mandou muita pouca blitz para cima do Jayden Daniels, e o Daniels queimou muita blitz contra os Bucks e contra os Lions. Philadelphia foi o quarto time que menos mandou blitz da NFL e manteve essa tendência, ao contrário do segundo jogo entre os times, né? Que Philadelphia mandou a segunda maior porcentagem de blitz da temporada, acima de 30%, e o Jayden Daniels deitou e rolou. Nesse jogo, o Vic Fangio mostrou porque ele é muito bom. Ele é top. Vamos para os losers. Caramba, 20 minutos. Senhor amado. Vamos lá. Bom, vamos aos perdedores. É café, Chile, você não pode café. Vamos aos perdedores aqui. Eu tô me sentindo o Giovanni, líder da equipe Rocket, com o seu Persian. Meu cabelo tá parecido com o Giovanni da equipe Rocket, né? Inclusive. Steve, você podia usar aí um scratch no tom. Vamos lá, perdedores. Primeiro, times com quarterbacks medianos na Conferência Americana. Eu vou colocar o Russell Wilson para ilustrar aqui, o André vai colocar o Wilson aqui do meu ladinho. Mas Russell Wilson, Tua Tagovailoa, Trevor Lawrence, que hoje é um quarterback mediano, né? Não virou o quarterback que a gente esperava. Nunca chegou a brigar pelo MVP, por exemplo. Gente, se nem o Josh Allen, se nem o Lamar Jackson conseguiram aí o feito de bater o Patrick Mahomes nos playoffs nos últimos anos, um time com quarterback mediano vai conseguir? Não tem o que fazer, assim, se nem os grandes estão conseguindo, ok, o Joe Burrow conseguiu, mas pô, isso aí faz 3 anos já, 4 anos, sei lá, 3, né? Faz 3 anos isso também, os Bengals não foram nem para os playoffs. Vocês sabem que eu gosto pra cacete do Joe Burrow, mas aí não vamos começar com esse negócio de, o Joe Burrow é o Chapolin Colorado agora. E agora quem poderá usar? Aparece o Joe Burrow quebrando uma parede de isopor? Não, né? O Chapolin aparece pelo menos nos playoffs. O Joe Burrow não apareceu. Não vai ter como ganhar do Kansas City Chiefs com quarterback mediano, não, tá? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Acho que isso tá muito evidente para a Conferência Americana. E aí os times que têm quarterback mediano, cara, eles vão ter que ter um elenco muito absurdo para conseguir ter uma chance, talvez. Senão nem isso. Segundo perdedor, cara, é o Josh Allen. Por quê? Foi o melhor jogo do Josh Allen na temporada? Não, não foi. O Josh Allen teve grandes momentos nesse jogo? Sim, ele teve. Sim, ele teve. Mas não foi o melhor jogo do Josh Allen na temporada. Ele não jogou mal. Vou me deixar bem claro aqui, porque talvez na segunda-feira eu não tenha me feito claro o suficiente. Ele não jogou mal, mas eu não acho que ele fez um super jogo. Primeiro quarto, por exemplo, ele poderia ter sido interceptado 2 vezes. Eu brinquei que não houve o imposto Allen, mas houve o fato gerador para o imposto Allen, né? Deu sorte, muito mais sorte que o juízo. E me pareceu, questão até do snap e tal, me pareceu um pouco afobado no primeiro quarto. E aí, corrigiu o curso, teve excelentes jogadas e sim, o Buffalo Bills brigou nessa partida por conta do talento do Josh Allen. Mas em alguns momentos eu acho que o pré-snap do Josh Allen não foi legal, porque me assusta a quantidade de free rushers que foram para cima do Josh Allen nessa partida. Não me pareceu que o Buffalo Bills, e não o Josh Allen, mas o Buffalo Bills estava preparado para as blitzes de Kansas City. E verdade seja dita, no jogo da semana 12, o Josh Allen também não fez um jogo bom contra a blitz em específico. Teve o touchdown na quarta descida, tal, que foi espetacular. Mas não foi, contra a blitz não foi um grande jogo do Josh Allen. E eu não vou falar em estatística aqui, tá? Mas é uma questão de percepção minha. Então, é muito importante dizer que o Josh Allen foi valente. O Josh Allen teve grandes jogadas, o passe para o Mac Hollins, por exemplo. Mas o melhor quarterback em campo, o quarterback mais eficiente em campo foi o Patrick Mahomes. E para vencer o Patrick Mahomes, isso palavras do próprio Josh Allen, você tem que bater o campeão. E ele não jogou melhor que o Patrick Mahomes nesse jogo. Então, ele está nos perdedores, não porque ele tenha jogado mal, porque é muito importante a gente dizer que o vencedores e perdedores, ele não é necessariamente só número, só quem perdeu o jogo, quem ganhou. Mas ele, e assim como o Russell só nem jogou essa partida, está aqui os times, quarterbacks medianos, os perdedores. Mas ele está nos perdedores porque, cara, eu não sei como está a cabeça do Josh Allen agora. Eu espero, honestamente, que ele consiga encontrar resiliência para seguir em frente, porque eu gosto muito do Josh Allen e eu acho que é um quarterback extremamente talentoso. Mas
você perder 4 vezes um jogo de playoff para o mesmo jogador, não tendo jogos ruins nessas 4 partidas, porque nenhuma das 4 partidas foi necessariamente culpa do Josh Allen, eu não acho que essa derrota é culpa do Josh Allen. Eu acho sim que Kansas City jogou melhor esse jogo. E acho até que a diferença poderia ter sido por mais de 3 pontos, pelo que a gente viu no primeiro tempo. Mas não é culpa do Josh Allen. E o Josh Allen não pipocou. Assim como eu não acho que a arbitragem afetou. E eu vou novamente falar sobre a arbitragem, porque ontem no ESPN League a gente teve o Gui Corren com a gente e eu fiquei com uma primeira impressão que a bola mexe bastante pela costura e que aquilo configuraria passe incompleto. E eu preciso trazer aqui a informação que o Gui passa, que existe controle da bola, ou seja, mão firme na bola durante o processo. Então, isso configura passe completo. Não tem como ser interceptação, porque o empate vai para o ataque, nesse caso, pela regra, tá? Não é, na dúvida, vão marcar que Kansas City vai ter o benefício. Não, a regra é essa. Se os 2 jogadores estão segurando, tem o controle da bola, o empate vai para o ataque. Então, ou era passe incompleto, ou era passe completo para Kansas City. Então, faço aqui a observação e também a quarta descida, o Gui bem ilustrou que a regra diz que, e a orientação para a arbitragem diz que, na dúvida, não marca o avanço de primeira descida na quarta e não houve uma imagem que configurou de maneira claríssima naquele momento que foi first down. A minha impressão é que foi, mas para você voltar à marcação de campo, você tem que ter 100% de certeza. E diga-se que ficou bem manjado também esses sneaks do Buffalo Bills, né? Eu tenho N críticas em relação às chamadas, e é isso que eu vou falar agora. O Josh Allen, ele sai como um perdedor desse jogo por tudo que envolve a partida. Putz, Arrowhead, perderam 4ª derrota, assim como os Bills perderam 4 Super Bowls nos anos 90, a 4ª derrota contra o Mahomes, popopó. Mas ele é um grande quarterback, continua sendo um quarterback de elite na minha visão, ele não é o culpado por essa derrota. Agora, o Sean McDermott e o Joe Brady, aí eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais intensamente, se a gente quiser fazer uma caça às bruxas, que eu acho que não precisa também, tá? É um jogo decidido por 3 pontos, que Kansas City foi melhor e não é como se Buffalo tivesse sido humilhado. Não foi. Buffalo foi valente. Mas, novamente, não me pareceu que a linha ofensiva estava protegida o suficiente em termos de ter material ali numérico, fazer slides, conseguir pegar mais rushers nas blitzes. Parecia que era a primeira vez que o Buffalo Bills enfrentava uma defesa do Spanuolo, porque foi impressionante a quantidade de vezes que alguém passava sem ser bloqueado. E assim, eu não sei até que ponto eu posso colocar na conta do Josh Allen, porque eu não sei até que ponto é a autonomia do Josh Allen em relação a isso. Eu não sei até que ponto eu coloco na conta do Joe Brady, mas fato é que o Steve Spagnuolo fez o que quis e não houve um contra-ajuste em relação a isso. E a jogada derradeira acaba sendo o caso, né? E era um pré-snap de overload do lado direito, muito mais jogadores do Kansas City Chiefs do lado direito, o Josh Allen acaba indo para o lado direito, tem uma rota do Shakir, né, tem um conceito orbit que ele vai para o lado esquerdo, e se existe uma proteção, um ajuste antes do snap, e não dá para colocar na conta do Josh Allen tão somente, porque eu não sei a extensão que ele tinha ali, eu não sei se ele tinha um audible para matar a jogada original e chamar outra coisa, não tem como a gente afirmar isso. Mas, dito isso, não achei que foi um bom plano de jogo do Joe Brady e do Sean McDermott, por outros motivos, não é só uma jogada. Screen para o Amari Cooper para 10 jardas, para buscar 10 jardas, não vai rolar. Onde esteve o James Cook na última campanha? Ah, Kurt, mas era a última campanha, eles precisavam passar a bola. Tinha 3 minutos. James Cook comeu a bola o jogo inteiro. Por que ele não foi acionado? E, óbvio, o Josh Allen contou com wide receivers que não jogaram bem no todo. McCollins teve o seu trabalho, beleza, foi bem. Mas e os outros? Foi um domínio de Kansas City. E como é playoff, para alguém perder, alguém tem que ganhar. E aí, às vezes parece que o que perdeu é horrível e que não tem mérito do que ganhou, especialmente a defesa. Eu acho que essa derrota, ela é circunstancial nesse aspecto. Não é que o Buffalo Bills é horrível, que o Josh Allen é pipoqueiro, que os wide receivers de Buffalo são os piores da NFL. É que a defesa dos Chiefs fez um jogo de altíssimo nível. E às vezes, e eu digo por mim, por vocês, por todos nós, a gente olha mais para o ataque e às vezes esquece do mérito defensivo. Este é um jogo que eu vejo muito mérito defensivo. Então, tem que colocar aqui o McDermott e o Brady como perdedores. Significa que o McDermott tem que cair, tem que ser mandado embora? Eu não acho que seja o caso. Mas talvez a gente esteja num momento com o McDermott como o Andy Reid no Philadelphia Eagles. O Andy Reid no Philadelphia Eagles era um treinador ruim? Claro que não.
mas parece que o desgaste, o atrito, o não acontecer em várias pós-temporadas, em finais de conferência e tudo mais, até em Super Bowl 39, acabou gerando um desgaste que o Andy Reid foi mandado embora e depois deu muito certo em Kansas City. Então, eu não sei se talvez a gente esteja chegando nesse ponto, dessa era do Sean McDermott ter chegado aí ao limite. E é isso que eu estou muito intrigado para ver nos próximos anos. O quarto perdedor é o Dalton Kincaid. Agora vamos lá. É um drop aquilo? Sim e não. Eu vi a imagem, o passe da quarta descida, pela câmera tática, e o Kincaid está indo pro lado direito e a bola vai pro lado esquerdo. Não estou culpando o Josh Allen, pelo amor de Deus, ele teve que soltar a bola como deu ali, né? E a bola passa nos braços do Kincaid. E ele vai ser um pouco um bode expiatório em relação a isso, como o Mark Andrews, em certa medida, foi na semana passada. Mas acaba ficando nos perdedores porque é aquilo. Se ele faz essa recepção e converte, provavelmente o Buffalo Bills teria marchado o resto do campo à la David Tyree no Super Bowl 42, com Eli Manning conseguindo o touchdown pro Plaxico Burress. Porque a moral da defesa do Kansas City Chiefs ia pro espaço se aquela recepção acontece daquela maneira miraculosa. Seria uma das grandes jogadas da história aí dos playoffs da NFL. Não foi o caso. Então, infelizmente, eu coloco o Kincaid como um perdedor, porque para muita gente ele vai ser considerado um bode expiatório. Mas era uma recepção muito difícil. Um grande wide receiver teria feito? Provavelmente. Mas era uma jogada muito difícil, especialmente porque ele está indo para o lado direito, a bola vai para o lado esquerdo, ele tem que ajustar no final e aí ele não tem o controle da bola no ar. É uma pena. Agora, nosso quinto perdedor é o Daniel Ricciardo. Do nada, né? Pô, já bati no Leclerc essa semana passada. Agora, do nada. Aliás, o tempo me deu razão em relação ao Daniel Ricciardo, hein? O tempo me deu razão. Falei muitas vezes assim, ó, é um cara gente boa, é um cara que todo mundo gosta, pá, mas não é bom piloto, é um cara que não entrega quando precisa. O tempo me deu razão. Mas eu coloco o Daniel Ricciardo aqui porque, tadinho, ele torce pro Buffalo Bills. E aí eu coloco o Daniel Ricciardo para ilustrar todos os fãs do Buffalo Bills. Que situação, cara. Ontem eu fiz uma live para os membros, como eu falei, e teve um membro que mandou uma mensagem falando: estou desistindo da NFL, torço pro Buffalo Bills, não aguento mais. E eu me compadeci, eu falei, cara, não faz isso, calma. Eu já passei por uma coisa não parecida, né, porque não teve 4 eliminações absurdas dos Chicago Bears nos playoffs, mas teve a final da Conferência Nacional em 2010 contra os Packers que eu cogitei seriamente, e se eu fechar os olhos eu consigo ver o B.J. Raj interceptando o Caleb Henne, meu Deus do céu. Mas eu cogitei seriamente fazer outra coisa da minha vida a não ser assistir futebol americano. E seguir em frente. Então, seguir em frente. Seguir em frente. Mas o Daniel Ricciardo sai como perdedor porque é o fã mais famoso que eu encontrei do Buffalo Bills. Para ilustrar aqui. Não encontrei outros muitos fãs, não. Tadinho, Daniel Ricciardo deve estar triste. Sexto perdedor, o jogo terrestre do Washington Commanders. Porque como eu destaquei mais cedo, o Vic Fangio recuou bastante a defesa, havia uma oportunidade para correr com a bola, só que não. Porque a linha defensiva dos Eagles fez um grande jogo selando as corridas aí. E sem jogo terrestre, sem passe em profundidade, sem blitz para queimar, não teve o que o ataque de Washington fazer. Então o jogo terrestre, vai estar o Brian Robinson para ilustrar, mas o jogo terrestre dos Bills. Sétimo perdedor, o Eli Manning. Pois é. A gente tem a eleição final, né, tem os finalistas, mas tem o anúncio de quem vai para o Hall da Fama do futebol americano na próxima quinta-feira. E eu estava lendo um texto do Mike Tanier, que conversou e filtrou e apurou sobre o Eli Manning com o colégio eleitoral do Hall da Fama, e existe um certo pessimismo que o Eli Manning não será eleito neste ano. Eventualmente eu acho que vai ser o caso, mas não será eleito neste ano porque a classe é muito absurda. É muito absurda. Jared Allen, que assim, um dos melhores pass rushers da história do jogo. Luke Kuechly, para mim o melhor linebacker quando ele esteve em atividade. O Luke Kuechly era onipresente, é uma coisa absurda. Marshall Yanda, excelente guard pelo Baltimore Ravens. Adam Vinatieri, para mim o maior kicker da história do jogo. O melhor acho que é o Justin Tucker, mas o maior é o Adam Vinatieri. Gente, essa classe é absurda. É absurda. E aí o Eli Manning tá ali no meio. Eu acho que existe uma chance, mas hoje eu diria que é 50-50, tá? Dele entrar neste ano, a gente vai descobrir na próxima semana. Mas existe um certo pessimismo por quem tá no processo, tá cobrindo aí os insiders, tá? Vamos ver o que vai acontecer, mas essa classe é pesada. Deixa eu ver se eu acho outros aqui.
Nossa, é muito bizarro. Eu já esqueci de vários. Torrey Holt, wide receiver do Greatest Show on Turf. Antonio Gates, um dos maiores tight ends aí desse século. Reggie Wayne, que jogou com o Peyton em Indianapolis, grande wide receiver. Jesus Cristo. Darren Woodson, também, safety fora de série. Steve Smith, wide receiver, melhor wide receiver da história dos Panthers. Putz. Sei não, hein? Sei não, cara. Pode ser que o Eli não entre este ano. Aí você se pergunta, curte? O Eli Manning é um Hall of Famer? Eu acho que sim, mas eu colocaria outros jogadores antes no Hall da Fama do que o Eli nessa classe, sinceramente. Eu colocaria outros 5 antes dele. Eu acho que eventualmente o Eli vai entrar, mas o grande ponto é, eu acho que nunca houve uma discussão como essa, porque o Eli Manning nunca foi um quarterback de elite. Nunca foi. Mas ele teve pós-temporadas de elite e tem o fator histórico, como eu já falei muitas vezes. Vamos imaginar que vocês ganham na loteria, e aí você é pai, você é mãe, você quer muito que seu filho, sua filha se apaixone pelo futebol americano, e você tem dinheiro infinito, você pode ir viajar para onde você quiser, e você fala, vou viajar para o estado de Ohio, para Canton, para visitar o Hall da Fama do futebol americano profissional, para ensinar a história do futebol americano para o meu filho e minha filha. Você consegue falar dos 100 anos de NFL sem falar do Eli Manning? Não, você não consegue. O que justifica pelo fator histórico. Os Giants venceram 2 vezes a dinastia da primeira metade, do início desse século. A gente tem 2 dinastias no século XXI, Patriots e Chiefs. E daquela maneira, tirando a invencibilidade dos Patriots, com um passe bizarro para o David Tyree, inacreditável, e depois outro passe bizarro para o Mario Manningham, que para mim é o passe mais difícil já completo na história do Super Bowl. Você tem todo o aspecto de família real, da família Manning. Mas o Eli Manning nunca foi um quarterback de elite. É um bom quarterback, mas nunca foi um quarterback de elite. E aí fica esse questionamento. Tem um precedente, queira ou não, que o Troy Aikman não era o melhor quarterback dos anos 90, mas ganhou 3 Super Bowls, era um grande líder para o Dallas Cowboys. Eu acho que o Troy Aikman apanha muito mais do que merece, inclusive. Era um bom quarterback decisivo, clutch, mas não era no nível do Steve Young, do Brett Favre, do John Elway, do Dan Marino. E tá no Hall da Fama. Então, eu acho que é uma questão de tempo para o Eli entrar, só não sei se vai ser neste ano. Então, por isso eu coloco ele levemente nos perdedores pelos rumores, mas eu espero que ele entre, porque é um jogador que eu gostei muito de assistir e de maneira muito decisiva aí em playoffs. Certo? Gente, esse foi o Vencedores e Perdedores, o penúltimo Vencedores e Perdedores desta temporada da NFL. A gente volta depois do Super Bowl, claro, com Vencedores e Perdedores do Super Bowl, tá? Muito obrigado pela companhia, um beijo carinhoso para vocês. Para mais conteúdo assina o Like Plus. Eu vou falar bastante sobre treinadores e hoje, nessa terça-feira, tem um vídeo sobre o Brian Schottenheimer, o Jerry Jones e a situação no Dallas Cowboys. A coletiva foi uma coisa extraordinária. Vídeo para os membros, tá? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.